subindo a ladeira da passarela e a passarela passa em cima da pista. Olha que vista, de um lado e de outro, a Anhanguera. Descendo a ladeira do outro lado da passarela, o Pico do Jaraguá. Cheguei no ponto, estou pronto para começar. Aqui é o que a gente pode chamar de fronteira da cidade de São Paulo. Aqui hoje nós praticamente não falta nada, né? O que é certo é que aqui, por volta do ano 1590, se minerava ouro. O movimento social se faz presente desde o início. Eu pensava que um dia nós não fosse ver esse desenvolvimento que nós estamos vendo hoje aqui. Isso aqui são as áreas históricas das cavas de ouro do Jaraguá. O que é certo é que aqui, por volta do ano 1590, se minerava ouro. Grandes escavações, controladas pelos portugueses, onde eles extraíam ouro por lavagem. É incrível de se imaginar que isso aqui era como se fosse um canteiro de obras, né? As galerias que existem são pequenas galerias em que as pessoas que trabalhavam aqui, que não deveriam ser poucas, usavam para ir escavando e indo aos poucos para tentar descobrir se existia mais minério. Acharam ouro. Para a época, tem registro de 940 arrobas, mais ou menos, que foi pilhado do porto de Santos e São Vicente, por corsários ingleses. É pouco, mas para a época era muito. Ainda existe ouro aqui, só que não é da forma como os portugueses conseguiam explorar. Tem que tomar cuidado na hora de revelar uma informação dessa, né? Porque senão pode ter uma corrida de ouro. Nesse local é onde tinha o túnel dos escravos. Eles cavaram esse túnel aqui para buscar o ouro no pé do Pico Jaraguá. Essa aqui é a área número 2, ela é a mais degradada. Você tem uma escola na crista de um talude. Eu vi aqui um túnel bem feito, eu andei 20 metros dentro dele, depois desci uma escadaria, eu fiquei com medo, não quis mais continuar. Existem registros que existiam galerias aqui, nesse ponto. Porque tem ouro. Essas galerias saíam dessa região, cruzava a rodovia Anhanguera e continuava para lá. Entrava por aqui e saía lá. O que se espera é que se consiga fazer um parque geológico aqui, tá? Seria um parque temático de geologia, arqueologia e difusão da ciência. Se eles conseguirem abrir, pode ter certeza que vai ser um ponto turístico, porque a curiosidade do pessoal vai vir aqui. Isso é o que está sendo projetado, né, no momento, para essas áreas. O melhor aproveitamento possível disso aqui para a população do distrito Anhanguera, principalmente. Quando eu cheguei aqui nessa região, tinha 5 residências. Comprei o terreno em 1962. Assim que eu comprei a propriedade, eu já mandei construir a casa, que eu moro nela até hoje. E em 65 eu mudei.
Eu morava naquela época na Vila Leopoldina, eu era sorteiro. Tomava minhas cachaças e ia para os forró. E aí eu conheci o Jânio na primeira campanha dele. Eu falei, esse cara é bom e eu vou trabalhar com ele. Nós só tinha energia aqui no Parque Anhanguera na Coronel José Gladiador, porque os coronéis pagou naquele tempo para a Light levar luz no sítio deles. Porque não era possível pedir luz no bairro inteiro, que o Parque Anhanguera é grande. Fizemos uma carta e eu mesmo fui despachar na Light, na Xavier de Toledo, 52 milhões, quando veio a primeira carta da Light. Aí eu reuni os companheiros e falei para ele, olha, vamos esquecer. Aí um dos companheiros, que chamava Antônio Honório, pegou e falou, São Antônio, vamos no diretório político do doutor Ademar de Barro, que ele era o político forte naquela época. Aí foi quando veio a segunda carta. De 52 milhões foi para 3.308. E quem pagou a diferença? Eu acho que foi o doutor Ademar. O doutor Ademar pagou a diferença? É que ele era o político, era o prefeito da região, era o prefeito forte naquela época. Ele que pagou. Aí veio a rede de água, depois veio a pavimentação, transporte coletivo e escola, e-mail, creche, posto de saúde, posto policial. Eu pensava que um dia nós não fosse ver esse desenvolvimento que nós estamos vendo hoje aqui. Aqui é o que a gente pode chamar de fronteira da cidade de São Paulo. O bairro que nós vimos, eles vêm até aqui, né? E daqui para cá era o que deveria ser antes, o que eram antes os bairros, né? Eu conheci, na verdade, o bairro fazendo pesquisa aqui de doutorado em 2002. Fiz entrevista com os moradores para, enfim, entender um pouco como é que se constituíam os loteamentos clandestinos naquela época. E acabei, obviamente, conhecendo um pouco como é que elas constroem a cidade, constroem as suas casas, constroem as ruas. Essa área aqui começou numa luta do movimento Quero um Teto. E essa luta a gente começamos em Taipas. Compramos 5 áreas lá. Nós discutimos que a necessidade da gente, antes de ocupar a terra, procurar negociar com o proprietário. Se nós não tivéssemos montado a estratégia de fazer essa ocupação simulada aqui, automaticamente a mulher não venderia para nós do mesmo preço que essas famílias que hoje estão construindo as casas dela aqui não teria realmente efetivado, eu acho, que o sonho delas. Depois, com a questão de mais próximo do centro, as áreas são mais caras, a gente viemos mais para longe, porque encontrava áreas mais baratas. Aí compramos essa primeira área aqui, que no começo era conhecida por 6ª área, e hoje, oficialmente, é Monte Belo, Jardim Monte Belo, né? Quando a gente estava abrindo as ruas, o ponto estratégico para a gente ver qualquer movimento diferente que viesse nos atacar, a gente ficava naquele morro. Quando vinha qualquer reflexo de luz, a gente fugia. Que nesta época fizeram acordo com os proprietários e essas lideranças se investiram em quase que imobiliárias, fazendo cartõezinhos, enfim, fazendo papeizinhos, distribuindo no ponto de ônibus, em tudo quanto é lugar, amealhando pessoas que quisessem moradia. Essas pessoas então compravam os lotes, aí começa a história de um movimento de moradia, que aí sim, aí aquelas lideranças passam a ter uma base que passa, portanto, a modificar a terra, a transformar a natureza em obra. Compramos, pagamos tudo, graças a Deus, nós não temos dívida daqui. O movimento nesse ponto trabalha muito certo. A gente só trabalha errado na hora de abrir, porque acaba mexendo com a natureza, é uma coisa que a gente não quer, mas é obrigado, porque a gente tem 2 opções, ou o povo vai para a rua ou a gente faz moradia, né? O Parsolo é um departamento que cuida da aprovação de loteamentos.
Qualquer coisa que você queira fazer na cidade de São Paulo, referente a parcelamento do solo, loteamento, desdobramento, você tem que entrar em Parsolo. Então esse é o caminho normal, você vai fazer a aprovação de um determinado projeto. Vai ser um projeto adequado, não vai ser com certeza um loteamento precário, como é um loteamento clandestino, né? Surgiu essa oportunidade da gente comprar lotes em loteamentos clandestinos e depois a gente procurar as autoridades para poder regularizar, que é o nosso caso. Nós procuramos a prefeitura, um órgão da prefeitura que é o Ressolo, e ele nos orientou direitinho o que teria que ser feito. A palavra Ressolo, né, é uma abreviação do Departamento de Regularização de Parcelamento do Solo. Então, como o nome diz, nós regularizamos o parcelamento do solo. E Parsolo faz a aprovação do parcelamento. Então, essa é a diferença. Então, o nosso departamento ele vai regularizar uma coisa já implantada. Então, nós seguimos essa escala. Então, nós já estamos seguindo no quinto estágio, mais ou menos, que é a elaboração de uma planta 1, uma área urbanizada, com os lotes já tudo medidos, tudo dentro do padrão. Nós tivemos a sorte nos loteamentos lá no Anhanguera, chegar no momento que a ocupação ainda não era elevada. Nós conseguimos segurar algumas áreas de alta declividade e pedimos para que eles respeitassem como futuras áreas verdes. Isso aqui tinha 5 casarão aqui, que era onde o pessoal morava, o pessoal cuidava da chácara antes da gente comprar, né? E a gente decidimos que ia deixar para uma escola. Hoje nós temos uma IMF, uma EMEI aqui, do outro lado tem uma IMF. Deixamos isso aqui para uma praça, tem uma quadra ali embaixo, então a gente se preocupa com essa questão, com esse respeito da lei, né? Mesmo tendo sido feito um pouco à margem, tinha todo um viés de se adequar à legislação, deixar as áreas públicas necessárias, buscar as larguras de vias dentro do que a legislação preconiza. São loteamentos até bem desenhados, sabe? Nós conseguimos regularizar os loteamentos implantados até 2000, porque nós temos a foto aérea desse ano, de 2000, e a gente verifica pela foto aérea o que já estava implantado. No fundo, esses atores estão tentando sobreviver de alguma maneira, mas é responsabilidade, inclusive, do poder público, que não prevê o dinamismo da cidade, do crescimento da cidade, que fecha os olhos para enquanto a cidade cresce na ilegalidade e deixa para resolver depois, quando tudo isso já aconteceu, quando a população foi explorada, quando os conflitos aconteceram, quando teve conflito de terra, enfim, depois que tudo aconteceu, aí ela vem e regulariza. No surgimento dessa lei da defesa das águas, hoje você não consegue fazer mais um loteamento. Para a gente hoje desobedecer essa lei, nós estamos fazendo um mal para o planeta também, né? Então eu acho que aprofundar para cá, nós não pensamos mais isso. Não é um lugar público, né? A gente fala, bom, isso aqui é cidade, mais ou menos. Isso aqui, na verdade, é uma área privada, loteada e que tem aspecto de cidade. Mas essa rua, por exemplo, enquanto ela não for regularizada, enquanto os loteamentos não forem regularizados, essa rua não é pública. É uma rua construída numa propriedade privada e o dono dessa propriedade privada é a associação de moradores. A população, então, remete à associação para tudo. Ela não tem diálogo com o Estado, ela tem diálogo com as associações de moradores. E na associação de moradores é que estão postas todas as relações com a institucionalidade oficial. Então, correspondência, conta de água, conta de luz, se é que já tem água e luz. E a associação, ela tem muitas vezes duas lideranças, pelo menos aqui era assim, duas lideranças, uma liderança para dentro e uma liderança para fora, que este é o grande chefe político. É para este que se amealham toda essa população, que serão os futuros eleitores deste chefe político mais visível. E é esse chefe político que tem aí sim relação com o partido político, relação com a Câmara dos Vereadores, relação com o Estado, com as secretarias, enfim. O poder público não tem como lidar com essas questões individualmente e nem agrupar num único espaço 300, 400, 500 pessoas, cada uma representando uma família. Essa população na ponta, ela fica na mão muitas vezes das associações de moradores, fica na mão dos políticos, porque ela não tem saída. Ela não é sujeito político, ela não é ator.
Esta que vem aqui e faz as benfeitorias, que desmata, que faz rua, etc., ela não é ator. Ela é mão de obra, mas ela não é ator político. Ela não é reconhecida pelo poder público como alguém que tem a voz, mas também porque ela está atrelada ao movimento, porque ao movimento ela deve as parcelas do seu terreno. Você mora de aluguel. Se você não pagar 3 meses, você é despejado, não é? Aqui nós não fizemos isso, deixamos o cara à vontade. Então são essas pessoas que trabalharam essa terra, que fizeram com que a natureza se transformasse em rua, em água, em esgoto, em casa, em comércio, em gente que está para lá e para cá, em transporte, enfim. É assim, é deste jeito que essa população transformou terra que não tinha valor nenhum para o mercado imobiliário em terra que hoje já tem valor para o mercado imobiliário. Aqui, quando se comprou aqui, ia pagar era R$500 de entrada e 18 parcelas de um salário mínimo. Aqui a gente está vendo acontecer uma coisa que quase a gente nunca vê, que é como é que se produz terra para o mercado imobiliário. Assim que se faz cidade, quer dizer, a cidade é feita de uma maneira informal, clandestina, com gente que a gente não vê, mas essas pessoas estão trabalhando a terra que será matéria-prima amanhã para o mercado imobiliário formal. Você comprou um terreno, é seu, está pago, está tudo direitinho. Você vem aqui e fala para mim, Getúlio, vende meu terreno. Eu vou perguntar para ele, quanto você quer no terreno? Hoje nós estamos na faixa de 25 a 70 mil um terreno aqui. Elas estão aqui porque elas foram expulsas do mercado imobiliário formal. E hoje elas estão reproduzindo a vida dos seus pais. Pais que estavam, talvez, na freguesia, pais que talvez estivessem em Osasco, por exemplo. Pessoas que, às vezes, durante 40 anos, viveram exatamente fazendo isso. Quer dizer, pisando na lama, pisando no barro, fazendo cidade. Essas pessoas fazem cidade de fato. Vila Sulina, a subida eu me canso, mas eu nunca canso de voltar. Sulina, para mim, és o melhor lugar. A Anhanguera é uma estrada boa, muito boa, né? Segura. Tem sempre a segurança da polícia nos pontos estratégicos da estrada, isso aí ajuda muito. Mas parece que eles mexeram nela, né? Foi modificado muita coisa. Já está muito boa, né? Pode ver que é uma estrada, uma pista bem conservada. Onde vai, tem uma câmera filmando, né? Eu considero uma pista muito segura a Anhanguera. A vida na estrada, rapaz, é uma correria, né? O dia todo, dentro de estrada. Aumentou muito o número de veículos na estrada, inclusive caminhão. Na época que eu comecei, em 2006, era menos veículos na estrada, menos caminhões, né? São Paulo é uma capital que liga todos os estados. Em Anhanguera aqui, né? Tem vários lugares para sair. Sai Ribeirão Preto, Brasília, Triângulo Mineiro, né? Pegando o Rodoanel, a gente já sai para o sul, né? Sul do Brasil. Sai, pega a Regis ali, já sai a Curitiba, Santa Catarina, né? Porto Alegre. Já assisti assim um dia passando. Eu vi assim, o cara deu sinal, eu pensei até que fosse ladrão, né? Entrou na frente, saí pra esquerda, olhei, mas eu vi uma mulher na porta aberta e uma senhora deitada. Aí eu vou parar pra ver o que tá acontecendo. Fui lá na frente e voltei. Aí o cara me pedindo ajuda lá, que a mulher dele tava em trabalho de parto. Eu falei, eu não entendo nada de parto, cara. Por sorte dele, rapaz, tava vindo uma ambulância na época lá, chegou e assumiu. Foi e a mulher acabou dando parto, né? Trabalho de parto, trabalho de parto na beira da pista. Eu nem acreditei que isso tinha acontecido. Quando eu contei meus colegas, ninguém acreditava. Isso é mentira, não é mentira. Nós tá sempre dia e noite nas estradas. É coisa boa, né? Ver vida surgindo também, ver vida partindo. Várias vezes. Mas mesmo assim ainda gosto da profissão. Gosto muito dessa profissão. Nós podemos fazer um bairro melhor, fazer uma comunidade melhor, uma rua melhor, a partir do momento que nós nos reunimos e estamos cientes e querendo fazer isso. E aí o Sarau vem com esse papel. Daqui do Morro Doce, daqui do nosso bairro, podemos mudar a nossa realidade com os nossos sonhos e acreditando nisso sem sair daqui.
indivíduo que ele lê mais, ele amplia os seus horizontes, conhecendo um número maior de palavras, pensamentos e sentimentos que, sem ler, ele não teria. Se vocês têm poesias guardadas, coloquem para fora. A minha alegria é a luz que pisca, no topo, na antena, no pico do Jaraguá. Não ouso escalar o pico, e de longe eu fico a observar. A minha alegria é a luz que pisca, no topo, na antena, no pico do Jaraguá. E agora, eu quero saber quem tem poesia para ler aí. Se você tem a poesia regional, o cordel e a música, que tem muita poesia. Moro no Morro Doce de Poeira e barro quando está chovendo. Moro num lugar que é um barato, tem tudo, só não tem problemas. Opa, não pode filmar meu jogo, né? A primeira fábrica de cimento Portland do país foi feita em Perus. Todo o cimento de Brasília passou por esses trilhos. Essa ferrovia era uma ferrovia de minério, era usada só para mineração. Ela ficou 27 anos totalmente parada, abandonada. Aqui a gente quer fazer uma ferrovia parque e, junto com isso, reformas, restauração. Preparando profissionais para cuidar das locomotivas que estão para ser restauradas, os vagões e linha. Preparar um pessoal para manter isso aqui, para começar a trabalhar, restaurar ela, que a gente já tem hoje cerca de 3 quilômetros em funcionamento. Aquela bonitinha lá, a história dela era uma locomotiva só de manobras, em Cajamar, na Pedreira. Essa aí foi a primeira locomotiva que a gente recuperou totalmente. Hoje é a nossa locomotiva chefe. Ela é a única que está trabalhando em perfeitas condições de uso. Agora a gente está fazendo os passeios mais regulares. De 1 a 2 vezes por mês a gente está transportando algumas pessoas. A gente já está com algumas escolas do próximo ano, aí, escolas do bairro mesmo, já querendo fazer um evento dentro de casa, vamos dizer assim. É história não só do bairro, como do país. A entrevista é como se faz uma cidade, tá feita, ó.